Estamos tratando da escolha das provas. Esta escolha das provas começa na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, 258. Mas nós já passamos da pergunta 266. Hoje estaremos vendo a pergunta 267. A pergunta 266, que tem uma longa resposta, nos mostrou a preocupação de Kardec com aquilo que muitas pessoas também pensam. Ora, mas se a gente pode escolher as provas, não é natural que a gente escolha sempre as mais fáceis, as menos complicadas, as menos difíceis? Pode parecer natural para nós, é a resposta dos Espíritos. Nós que aqui estamos na Terra sempre procurando sombra e água fresca, sempre procurando vencer os obstáculos na descida e na sombra. Mas não é assim para os Espíritos. Quando os Espíritos estão se preparando para voltar e eles têm conhecimento do que vai ser necessário trabalhar neles mesmos, o Espírito tem uma outra visão, um outro entendimento a respeito. Por isso é que a resposta dos Espíritos é muito clara. Quando se liberta da matéria, os Espíritos perdem aquela ilusão e ele pensa de outra maneira. Da mesma forma que nós, quando crianças, temos uma série de sonhos, uma série de fantasias, mas quando chegamos à idade adulta, nós não temos mais as mesmas ideias, nós não ficamos mais à mercê daquelas lúdicas expectativas, porque a vida passou a ser compreendida de outra maneira. Daí seria importante que nós entendamos que dentro da questão da escolha das provas, não está a visão do homem a respeito dos compromissos que tem que enfrentar. Está a visão do Espírito a respeito das lições de que ele precisa para melhorar. Bem, esta foi basicamente um resumo da resposta da pergunta 266. Agora vamos para a pergunta 267. Se nós vimos que os espíritos fazem suas escolhas no plano da vida espiritual, antes de renascer, Kardec quer saber, o espírito poderá fazer a sua escolha durante a vida corporal? Ele está encarnado ainda. O espírito pode fazer essa escolha da sua futura reencarnação enquanto está na vida física, antes de voltar ao mundo espiritual? Pode ou não pode? Norilei, o que você acha? Não adianta ler agora, tinha que ter lido em casa. Então responde para nós. Pode, mas é melhor na vida espiritual, né? Por quê? Porque daí ele já está mais consciente das coisas, já está mais... E como é que ele pode? Você disse que ele pode, mas é melhor. Mas como que ele pode? Ele pode também, eu acho, durante o sono, quando o espírito sai do corpo, ele pode fazer essa escolha. Pedir, porque ele está como espírito, porque está como espírito. Ele não está sob o jugo da matéria. Isso. Então, ela leu mesmo essa pergunta, tá vendo? Ela estudou direitinho em casa. E a resposta que os espíritos dão, aliás, é muito lógica. Como alguém encarnado, em vigília, acordado, é complicado você fazer a escolha em função de você estar submetido a uma série de fatores que empalidecem a lógica que pode te levar a escolher determinadas situações complicadas. Mas quando você está fora do corpo, em momentos de emancipação da alma, é possível que você, observando os seus problemas, suas dificuldades, você ainda no corpo físico solicite, mas nesse estado de emancipação, solicite uma prova assim ou assado no futuro. Tem um aluno querendo entrar, que chegou atrasado. Vai lá que ele quer
fazer parte do estudo também. O Gaspar fica botando esse aluno para fora toda hora. Mas, então vejam só, não é a melhor forma, não é a forma mais normal de nós escolhermos o nosso futuro, a nossa reencarnação, a nossa prova. Porque o ideal é que nós o façamos com a lucidez de espíritos. Mas isso não é impossível de acontecer. Então, a resposta do Livro dos Espíritos é muito compatível com esta noção. Vamos lê-la para que todos possamos entender o seu contexto. Pergunta: poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Resposta: seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes ele vê as coisas de maneira diferente. E é nesse sentido, é nesse estado, como espírito, que faz a sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Portanto, ele pode estar ainda no corpo, mas ele vai fazer essa escolha como espírito, e não como corpo, durante o estado de vigília. Se o fizer de maneira encarnada, ele será levado em consideração a sua lucidez durante o repouso físico, para a decisão de seus futuros caminhos. Agora, lembremos de uma coisa: para que um espírito tenha essa potencialidade, tenha esta capacidade, não se trata de um espírito medíocre. Não é um ser de pouca evolução. Se ele tem a lucidez para, durante a vida física, durante o seu repouso orgânico, já definir como será a sua vida futura, é porque ele sabe o que é necessário, sabe ainda o que está faltando e vai empenhar-se para concluir aquilo que depende do seu esforço numa outra vida. Por exemplo, nós citamos aqui há poucos dias a figura de Allan Kardec, que lá, essa aluna é rebelde, é atrasada, é barulhenta, mas ela ainda vai escolher vir como uma pessoa, encarnada como ser humano. E é gulosa, ainda não para de comer. Bem, nós já comentamos aqui a menção que foi feita a Allan Kardec a respeito da sua missão. Kardec tinha uma noção muito clara a respeito de quanto faltava para ele concluir a missão. Quanto faltava em termos de esforço para a realização de tudo aquilo que era necessário ainda produzir-se em termos de doutrina espírita. E nós vimos que ele mesmo comenta que, diante do que está faltando ele fazer e considerando o seu estado em uma vida futura, em que ele precisará passar por um período no plano espiritual, preparar a futura encarnação, provavelmente a sua reencarnação se daria no fim daquele século, do século XVIII, ou no começo do século XIX. Mas trata-se de um espírito cuja lucidez, cujo domínio deste entendimento realmente lhe dava aquela estrutura de equilíbrio, de lucidez para fazer estas solicitações ou tomar estas decisões. Mais importante que a gente perceba o seguinte: quanto mais é elevado o espírito, mais ele detém sob sua custódia, sob sua decisão,
inúmeros fatores do seu proceder futuro, do seu evoluir. Mas ele é capaz de estabelecer normas ou regras para ele mesmo, porque ele conhece o funcionamento de todo aquele mecanismo que vai ser utilizado pela inteligência do universo para melhorar o mundo. Enquanto a gente é criança, a gente obedece o horário da escola, a ordem do pai e da mãe. Mas quando você cresce e você já sabe como funciona a sua casa, você já sabe o horário que você tem que chegar, você já sabe quais são as rotinas que seus pais estabelecem para que a casa funcione, você já sabe que eles não ficam toda hora chamando você para jantar, você já sabe que o horário de jantar é aquele, que de você chegar atrasado, o seu prato vai estar no forno ou vai estar na panela esperando você esquenta, e você já sabe que se depois que você chegar atrasado e comer, você tem que lavar a louça, tem que arrumar tudo, porque encontrou tudo arrumado. Se você é adulto, você pode eventualmente não chegar para o horário do jantar, mas você sabe como funciona a exceção. E então, ou você janta antes, na rua, come alguma coisa, ou você sabe que quando chegar em casa vai ter o prato, a comida que foi possível sobrar ali, você vai comer e vai limpar a sujeira. Ninguém precisa mandar você. Agora, se o cara é marmanjo, chega em casa, come, larga tudo jogado e vai dormir, roncar, qualquer um de nós vai dizer, esse cara aí, além de ser folgado, é moleque. Está pesando em cima dos seus pais idosos, cansados, imaginando que eles continuam sendo seus escravos. Não é assim que a gente pensa? Por quê? Porque esta pessoa não é madura para entender o seu dever. Mas quando a gente é maduro e entende o seu dever, ninguém precisa dizer para você, vai fazer isto. Você já sabe. Então, é muito mais fácil a convivência. Porque todos sabendo o que tem que fazer, todos cumprem, sem que ninguém precise mandar. E é isso que dá autonomia. Em uma família onde os adultos convivem de maneira assim, serena, todos têm autonomia, porque todos sabem como proceder. Ah, o fulano não chegou na hora do jantar. Já imaginou o pai e a mãe não jantando enquanto o filho de 40 anos não chegou? Não, temos que esperar, ele sabe que tem que chegar aqui e jantar às 8h30. Mas o cara está trabalhando, às vezes foi visitar uma obra, às vezes está numa reunião de trabalho com o seu patrão, o seu chefe. Como é que ele pode dizer para você, olha, papai e mamãe jantam às 8h30, o senhor tem que acabar a reunião às 8 horas para dar tempo de eu chegar em casa? Então não pode funcionar desse jeito. Quando os pais são adultos e entendem que o filho cresceu, eles sabem, olha, quando der para você chegar aqui às 8h30, nós comemos juntos. Mas quando você não puder por algum problema, não tem problema. Nós vamos entender que você não pôde vir, que você já jantou onde você estava, ou que você vai encontrar a sua comida aqui na panela. Nós vamos estar assistindo televisão, fomos dormir, ou fomos sair, deixamos aqui um bilhete informando, mas não vamos ficar esperando você com a cinta. Você chegou atrasado, vai levar umas lambadas. Então, o universo, observando a capacidade dos filhos em entender as leis, se conduz assim conosco. Na medida que o espírito amadurece e ele ganha esse entendimento do mecanismo das leis do universo, mais ele pode interferir dentro das leis, na destinação, na definição do seu futuro. Ele pode solicitar determinado padrão ou determinado padrão diferente. Ele pode escolher isto ou escolher aquilo. E o mundo espiritual sabe que o que ele está escolhendo está compatível com aquilo que ele já entendeu.
E ele poderá ter esta escolha chancelada pelas entidades superiores. É muito interessante, por exemplo, você quando lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, você observa que uma reunião que ocorreu no plano espiritual, onde Jesus esteve presente, observando os desmandos, os descaminhos que o cristianismo tinha tomado, e depois também observando que na própria pátria escolhida para a vinda do Consolador prometido, o materialismo tinha tomado conta dos interesses. O Senhor, então, levado por espíritos superiores que o assessoram, diz Humberto, visita essa região ainda primitiva, ainda não desbravada do globo terrestre, e observa naquele ambiente condições para transportar para cá a raiz da árvore do Evangelho, do Consolador prometido. Naquele relato de Humberto, então nós encontramos o quê? Encontramos a determinação do Senhor a um dos espíritos que está ao lado ali, e que ele diz: você vai retomar o corpo físico, vai renascer e será encarregado, vai renascer no seio do povo mais pobre da Europa, porque eu quero que as pessoas aprendam que é exatamente através do trabalho que nós conquistamos os verdadeiros valores da vida. E ali você poderá dar os primeiros passos no desenvolvimento das navegações. Volta no índice, por favor. E nós vamos encontrar esta determinação. Ponha na página 12, Juliana, a pátria do Evangelho. Volta um capítulo antes. Isso. Trata-se do espírito Eliu, como diz aqui Humberto de Campos. Pode descer um pouco mais. Volta um pouquinho. Não, continua para baixo. Volta um pouco. Aqui ele diz assim: mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus verão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, o povo português. E instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades destes oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz,
ficará localizado o coração do mundo. O Senhor está dizendo a Eliú. Ele não chegou no Eliú e falou assim: ô Eliú, escuta aqui, pensa bem, estou precisando de alguém que volte lá na terra, que reencarne. A gente está precisando construir umas caravelas diferentes, porque ninguém consegue navegar com aqueles pau a pique. E aí, você tem algum programa? Tem alguma... Já pensou o que você vai fazer da vida, assim, para os próximos 200 anos? Topa aí renascer lá em Portugal, naquela terrinha difícil, porque toda a nação portuguesa estava numa situação muito difícil. Não vai ser fácil. E aí, você aceita? Não. Jesus não fala isso para o cara. O espírito Eliú recebe do Senhor uma determinação. E ele depois reencarna como Henrique de Sagres, aquele que dá o grande passo na direção das construções de naus mais adequadas e cria aquela escola de navegadores que até hoje existe. No ponto mais inferior de Portugal, num promontório que se projeta para o mar, ainda hoje está lá a escola de Sagres. Nós fizemos 2 palestras que estão disponíveis na internet, falando como foi, não é, dentro da visão espiritual, a evolução das coisas. Na segunda palestra, falando de Henrique de Sagres, nós buscamos na internet, exatamente através do Google, a localização desta escola de Sagres, a sua rosácea gigantesca construída no solo, através da qual ele media o movimento das estrelas e ensinava os navegadores a deixarem aquele ambiente do mar Mediterrâneo e jogarem-se no alto mar. Tudo isto como primeiro passo para que se chegasse a descobrir a nova terra. Ou seja, se nós observarmos a lucidez do Senhor, Ele não faz Henrique de Sagres nascer no Brasil já para ir derrubar a mata, para já construir São Paulo. Não. Ele faz o cara nascer em Portugal e lá desenvolver toda a navegação com outra visão de mundo. E isto, nós vemos, não foi uma solicitação do espírito Eliú, foi uma determinação por uma necessidade superior, que o Senhor não pergunta a ele: aí, você está afim? Aí os caras assim mais politizados vão dizer: poxa, mas onde está o meu direito de dizer não? E o meu livre-arbítrio? E a democracia? Jesus fala: você vai renascer lá em Portugal. E não pergunta se ele está de acordo. Eu quero ver qualquer esposa de vocês falar assim para você: você vai passar lá onde eu estou mandando. E você cala a boca e fala: sim senhora, eu vou lá sim, benzinho. Mas os espíritos superiores, eles não estão, porque já venceram as limitações do orgulho, da vaidade, eles não estão mais a serviço deles próprios. Eles estão a serviço das necessidades divinas. Para eles, portanto, não é um trabalho, é uma honra que algum espírito determine ou o escale para realizar algo dessa magnitude, porque não será qualquer um capaz de fazer o que Henrique de Sagres fez no desbravamento em tempos tão áridos, tão ásperos como aqueles. Não, é preciso ter virtudes específicas para que isto se consiga. E deste modo nós estamos vendo, por exemplo, algo que não foi ele que escolheu, mas ele aceitou.
enquanto que em algumas outras circunstâncias os espíritos escolhem. Vamos ao livro Renúncia. Os 2 primeiros capítulos encontramos Alcione habitando Sírios. E nos capítulos iniciais, um colóquio entre ela e Pólux, um espírito a quem ela se liga desde muitos e muitos séculos, e que está muito atrasado, enquanto ela já é um espírito bastante elevado. Tanto que ela está em Sírios. Pólux precisa renascer em uma condição atrasada ainda, nos planetas de prova e expiação, como é a Terra. Mas ele diz que ele, para renascer, para aceitar renascer, ele gostaria que ela viesse com ele. Que ela aceitasse renascer para ele ter mais força e ele poder vencer suas fragilidades. E Alcione promete a Pólux que ele possa renascer, que ela estará ao lado dele no mundo, renascendo fisicamente aqui. É um espírito, portanto, que tem a capacidade de definir o seu destino. E então ela vai, depois de ter determinado-se a acompanhar aquele ser querido, vai comunicar a sua decisão a Antúlio. E ali tem um diálogo bastante interessante. Pode descer um pouco mais. Eu vou até... Aliás, é Antênio. Volta um pouco. Pronto. Pouco depois, eis Alcione, que aporta em uma portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas era maior do que tudo o que se pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo oceanos de luz em mudanças desconhecidas, como se fossem lampadários acesos no céu para um festim de Éden dos gênios imortais. Primorosas construções enfeitadas de flores indescritíveis tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada, com irradiações de efeitos policrômicos. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Alcione penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Alcione passou por companheiros muito amados, atravessou compartimentos repletos de luz e, aproximando-se de Antênio, quem era Antênio? A entidade angelical que, por sua excelsa posição hierárquica, ali cumpria as ordenações de Jesus. Antênio era um espírito preposto do Cristo naquele lugar. Nós estamos falando de Sírios. Jesus
determina que Antênio tome conta daquela comunidade. Antênio está subordinado, na nossa expressão vulgar, à autoridade do Cristo. É o que Emmanuel nos fala. Antênio é responsável, portanto. E então, diz Alcione: anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas na terra. Como assim? Perguntou Antênio. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de ajudar o planeta terreno? Daqui você não pode ajudar? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer a terra? Eles estão em Sírios trabalhando para reerguer o mundo físico da terra onde nós estamos, por determinação de Jesus, diz Antênio. E ela então, timidamente, responde: não, eu me explico. Rogo a concessão de um corpo físico, um corpo de carne, caso Jesus me conceda essa dádiva. O generoso mentor olhou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as mais íntimas intenções, sorriu com bondade e perguntou: mas, e os teus trabalhos no sistema de Sírios? Não estás cooperando com os benfeitores da arte terreal? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia? E ela, com emoção, continuou dizendo: se possível, desejaria interromper essas pesquisas que me falam muito gratamente a minha alma, para mais tarde retomá-las. Ela pede para parar o que está fazendo e assim, depois de renascer na terra, retomar esses esforços. Mas Alcione, respondeu o orientador, dando força às palavras, por que um novo e arriscado compromisso? Compreendo as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que daqui mesmo você pode trabalhar a favor daqueles a quem amas, encorajando-os, assistindo-os da esfera em que te encontras. Confesso-te, porém, bondoso Antênio, que profundas saudades me lancinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade através das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Perdoa-me se a presente rogativa causa estranheza à tua alma carinhosa, que tanto me tem amado no glorioso caminho para Deus. Releva, recordando que o próprio Jesus teve saudade de Lázaro, e ainda agora, na majestade da sua glória divina, experimenta cuidados pelos discípulos caídos que padecem e choram. A bondosa e sábia entidade ouviu-a comovida em afetuoso silêncio. Além disso, prosseguiu Alcione mais animada, não desejo regressar à forma estruturada em poeira, a forma construída pelo pó da terra, no lodo do corpo de carne, tão somente para seguir o amado Pólux, a quem me permitiste advertir e consolar. Quase todos os meus companheiros bem-amados, no esforço evolutivo de outras eras, estão também no planeta, mas, em sua generalidade, envenenados por consequências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. Às vezes,
suas queixas dolorosas e aflitivas me repercutem penosamente na alma. Ouço-lhes as preces ansiosas, e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros gritos de socorro, aos quais não posso ficar insensível, por mais que me procure confundir a perfeita confiança no Todo-Poderoso. Por mais que me procure confundir a perfeita confiança do Todo-Poderoso. Então Antêmio concorda dizendo: sim, eu conheço os teus motivos sacrossantos. E como quem desejava dar a ela todos os esclarecimentos possíveis ao seu alcance, ele disse, vejam só do que ele alerta Alcíone: apesar dos nossos bons desejos, querida filha, não creio que Pólux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Ele vai renascer, mas vai falhar. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos. Você vai voltar por causa dele também, mas ele, com quase 100%, vai fraquejar. Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Os que te foram pais algumas vezes, perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram vencidos no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando uma fornalha de ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando todos os esforços daqueles que os auxiliam com abnegação e nobreza. Nenhum deles cedeu em caprichos, ninguém perdoou nem esqueceu o mal. As ervas daninhas invadiram o campo das tuas esperanças divinas, minha filha. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico deste modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretende fazer. A jovem demonstrou no olhar sincero reconhecimento por essas palavras de compreensão e disse: anjo amigo, tenho tanto desejo de acariciar aquela que me foi mãe desvelada de outros tempos. Não será justo procurar assistir aqueles que noutras eras me auxiliaram a penetrar os caminhos da redenção? E Antêmio disse solenemente: ouve, porém, Alcíone, tuas rogativas são louváveis e tuas aspirações são mais que justas. Mas, assim como te aconselhei a divertir Pólux, devo também exortar-te por minha vez. Deves saber o volume dos trabalhos e responsabilidades que está solicitando do mestre. Você está pedindo algo pesado, e você precisa saber disto. Já ponderaste nos imensos obstáculos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi forçado a se aniquilar em sacrifícios pungentes? Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou em reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás do mesmo modo o esquecimento transitório. E embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas evolutivas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam os outros mortais. Para esclarecimentos deste problema, minha querida, o mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Já
pensaste na aproximação de Pólux, com você vestindo um corpo de carne? O que você sentirá por ele e o que ele sentirá por você? Sabemos que Pólux parte do local em que está com deveres de suma importância em função da coletividade. E você se sente preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Você não se sentir atraída por ele, em função das tarefas que ele tem que desempenhar? Não estou dizendo isto no sentido das preocupações subalternas, do envolvimento sexual, da sedução do corpo. Não. Estou ponderando a grandeza dos seus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Ele tem deveres, você tem deveres com o Senhor. Quando se juntarem os dois, saberão ambos cumprir esses deveres com Deus? Ou quererão se aproximar e cumprir aquilo que é agradável entre si, com a desculpa do amor? Terás ânimo para ouvi-lo no mundo, os rogos amorosos, e mantê-lo no seu posto, incólume e corajoso, enfrentando a solidão de si próprio? Você conseguirá fazer isso? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar a ele filhos afetuosos em obediência aos seus princípios naturais. Você nasce num mundo em que os homens e mulheres se unem para procriar como ordem divina. Crescei e multiplicai-vos. Como você será capaz de dizer não a isto? Além disso, os teus afetos de outra época, como por exemplo, os que te foram pais amorosos, receberão a palma de tuas lutas ásperas e agudas provações. O caminho de quase todos os teus amigos está semeado de espinhos que eles próprios plantaram, por se afastarem da misericórdia de Deus. Você se sente bastante forte para assumir tão grave compromisso? Veja só, até agora ele não está dizendo você não vai. Ele só está fazendo ela pensar no que ela terá que enfrentar. Conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram sobrecarregados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Espíritos preparados, que quiseram ir por aí e que depois não deram conta do serviço e voltaram cheios de dívidas. E ela, com muita humildade, disse: conheço a gravidade da minha decisão, mas, sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nosso benefício na terra, rendo-me à sua augusta vontade, mantendo, contudo, minha sincera rogativa. Jesus vai decidir. Eu me submeto à sua decisão, mas apesar de todos esses problemas, eu mantenho o meu pedido. Antênio olhou-a, tomado de nobre admiração, e lhe disse: louvo os teus propósitos firmes, e sei que a tua poderosa confiança no Cristo é o penhor sagrado da vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena daqueles que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é cheia de sofrimentos atrozes. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus,
E a massa vulgar não lhe perdoa essa condição, sobrecarregando de pesados amargores, porque os seus sentimentos não são os mesmos daqueles que a conduzem às incoerências e aos desatinos. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Não é possível. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas vulgares. Viver no mundo de pecados com tarefas apostólicas é preparar-se para o sofrimento certo. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Todos. Os que não se desprendem da terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelas ironias humanas, caluniados, humilhados, encarcerados e feridos. Raros triunfaram, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Você ponderou semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo, retalhada de angústias? Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro, respondeu Alcione. Venturosa serás se puderes aceitar o sofrimento na terra dentro deste conceito, exclamou o mentor com grande tranquilidade. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de sofrer para cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. O homem comum tem medo do sofrimento e, quando sofre, interpreta o sofrimento como pagamento de dívida ou resgate. Mas o homem elevado vê no sofrimento que ele suporta para melhorar os seus semelhantes algo que ele goza, algo que o abastece. Jesus, disse ela, que vê o meu coração, vai me ensinar a transformar a tortura em cântico de graças e me ajudará a esquecer as aspirações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares relativamente ao trabalho que eu devo realizar, edifício da redenção e do engrandecimento da vida. Antênio comoveu-se profundamente diante de tão valorosa resolução e respondeu por fim: pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guardas todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Alcione transbordava de júbilo santo. A suave emoção daquela hora abria-lhe as portas resplandecentes de esperança e alegrias inexcedíveis. E então o instrutor amoroso continuou dizendo: considerando que partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial que exigirá muito trabalho e renúncia, desde já ficas desligada de tuas obrigações nesta esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no qual, eu pressinto, você vai precisar gastar quase 10 anos terrestres para se afinizar.
de sair do mundo em que ela estava para chegar à Terra, ela vai gastar 10 anos para afinizar-se com as vibrações do ambiente terreno. Alcíone, vertendo lágrimas de alegria e gratidão, aproximou-se, tomou a mão de Antênio e disse: Deus te recompense. E o instrutor, acariciando-lhe os cabelos, lhe disse: que a sua misericórdia te abençoe. Eu te seguirei daqui com as minhas preces e te esperarei confiante na vitória futura. A criatura amada de Pólux, Alcíone, ainda conservou-se no templo até o fim do dia. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço os raios dos 3 sóis diferentes, em deslumbramento de cores, Alcíone reuniu-se a numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai misericordioso. O firmamento enchia-se de claridades deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina num oceano de luz. A carinhosa benfeitora beijou a fronte dos amigos de serviço divino e partiu. Daí a instantes, chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios, que estava voltando do seu trabalho. Um dos seus componentes, depois de olhar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio perguntando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Alcíone, como uma estrela, dirigia-se para a região escura onde a terra estava. E as entidades que chegavam ao olhá-la identificavam aquela estrela que singrava o céu. Quem é o maluco, diríamos nós, não é? Que está indo na direção das faixas escuras? É Alcíone, respondeu Antênio, que se propôs um novo trabalho entre os espíritos encarnados na terra. Que dizes? Respondeu a entidade tomada de espanto. Alcíone beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? É, meu filho, são os sacrifícios do amor. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Então, saíram todos para o jardim resplendente que rodeava o santuário. E contemplando a figura luminosa que se afastava rumo às zonas escuras, enviaram a abnegada companheira que partia para tão longa e perigosa viagem seus votos de confiança em preces sinceras. Vemos aqui um espírito escolhendo suas provas, que não são provas, são tarefas, não mais para pagar dívida nem para evoluir depressa, mas para ajudar outros a crescer, outros a vencer seus limites. Ao mesmo tempo, vimos Jesus determinando a reencarnação de Eliú para impulsionar o progresso da ciência da época e facilitar a renovação da humanidade. Então nós temos 2 exemplos em que um ser superior fala para ele: faça isso, e no outro, um ser elevado solicita voltar a uma situação penosa por amor e enfrentar todos os riscos do que isso significa, e tem a capacidade de fazer o pedido. Não ouve do instrutor aquela célebre frase: você não sabe o que você está me pedindo, minha filha. Não.
Ouve do instrutor, vai acontecer isto, 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 você vai passar por essa dificuldade, esta, você está ciente? Ou seja, você tem merecimento para decidir aonde você quer renascer. Mas como Alcione faz parte de uma estrutura onde tudo funciona, com cada um sabendo o seu dever, ela sabe que Antênio está sobre ela, na responsabilidade pelas tarefas que lá são desenvolvidas por determinação de Jesus. Não poderia deixar um bilhete assim: Antênio, encontrei o Pollux, nós combinou que vai fugir para a terra, e a gente estou te avisando aqui só para te dar uma satisfação, que eu a partir de amanhã não estou mais aqui. Tchau, fui. Sim. Nós temos esse comportamento irresponsável porque somos arrogantes, mas os espíritos superiores sabem como funciona a estrutura em que estão inseridos e vão até os seus, entre aspas, superiores, não é? Informar os seus desejos, reforçar seus propósitos, para contar com a autorização daqueles que estarão submetendo o seu caso às decisões sublimes do Divino Mestre. Portanto, nós vemos que é possível que o espírito faça a escolha, que é mais fácil fazer essa escolha enquanto está no estado de espírito. Mas também estamos percebendo que quanto mais é evoluído o espírito, mais ele sabe o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve escolher. Por isso é que com os espíritos mais elevados, o cabedal de preocupações do universo é diferente do que é conosco. Como você, depois que cria o filho, suas preocupações mudam em relação a ele. Quando ele é bebê, você precisa saber se ele está com a fralda molhada, se ele está com frio, se sente alguma dor. Se ele chora é porque indica alguma coisa, que está sofrendo. Depois ele fica já um pouquinho mais crescido, já mudam as suas indicações. Ele tem fome, ele quer brincar, e você começa a perceber coisas. Você tem que tomar conta dele, porque ele não se mete em encrenca. Criança que já começa a dar os seus passos, que já acha que é grande, está sempre à beira do precipício, brincando com o perigo. Se não tiver alguém tomando conta, ele se mata sozinho. E ele vai esgoelar. Apesar de você ter falado para ele, não vai lá não. O cachorro morde. E ele não quer nem saber se o cachorro morde, ele quer ir lá e brincar com o cachorro. Se você não for atrás e tirar o menino de lá, o cachorro vai mordê-lo e ele vai sair chorando e você vai ter que cuidar do ferimento. Agora, seu filho é grande, saiu de casa, você não liga para ele: benzinho, sua fralda está molhada, você está com frio, você já almoçou hoje, mamãe fez o papá, você pegou sua lancheira? Sua preocupação já não é mais essa com ele. Você já o deixa. Ele vai viajar, não pede autorização para você, ele vai ter a sua vida pessoal e não fica submetendo-a à sua autorização. Mas você sabe que você deu a ele os elementos básicos para ele decidir com acerto sobre valores. E isso te tranquiliza. Se ele errar, é porque ele quis fazer de outro jeito. Não foi o jeito que você o ensinou, mas é o direito dele. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais autonomia ele possui para solicitar certas coisas, para decidir certas caminhadas nessa escolha de suas provas. Nós não somos bonzinhos, não somos maldosos, nós somos um conjunto de erros e acertos. Então, quanto mais a gente tem a noção disto, mais a gente não se ilude com determinados comportamentos que a gente fica achando que já está no paraíso, e menos a gente se dá desculpa das coisas erradas que a gente faz, dizendo: ah, não, todo mundo faz isso, eu sou normal, não é? Portanto, os desafios vão aumentando na medida que o espírito se capacita. E
enquanto nós não temos capacidade, nós vamos ficar na periferia do governo do universo, como alunos de primário, que não podem ainda ser sequer estagiários, nem ajudantes dos professores, porque eles ainda não sabem nem o beabá que estão estudando. Mas o nosso destino é tornarmos-nos professores nessa escola. Cada um de vocês que está aqui, não se enganem, estão condenados a terem um dia um mundo com uma humanidade que você administre. É isso que Antênio fala sobre a coroa da vida. A maior parte das pessoas sofre por resgate, por pagamento de dívida, mas poucos aprenderam que somente quando você ama e sofre para que o outro ser amado melhore, é que você conquista a coroa da vida. Isso quer dizer, isso tem um sentido. Coroa da vida não é uma velha muito assim alentada, muito esperta. Não. A coroa da vida o sentido da coroa é aquele que governa. Aquele que governa a vida é aquele que aprendeu a sofrer por amor, não por pagar dívida, não por fugir do sofrimento. Só governa a vida o espírito que atingiu o nível evolutivo de saber sofrer para que outros cresçam. E isto lhe dá satisfação. Não como um masoquista, não como um ser voltado para piorar suas dores, mas como alguém que fecunda. Poderíamos comparar o prazer desta alma ao prazer do agricultor, que com a enxada a calejar-lhe as mãos, o sol a crestar-lhe o lombo, o frio a fazê-lo rachar a pele, permanece no trabalho, cavocando o solo, arrastando as pedras, porque ama a semente e projeta aquilo que vai ser o pomar. Portanto, o agricultor que odeia o que faz não pode ser um bom agricultor. O jardineiro que não gosta de plantas, não gosta do trabalho da tesoura, não pode ser jardineiro. E é isso que os espíritos que aprendem são aproveitados no governo da vida. A coroa da vida é daqueles seres que por amor sofrem, mas que transformam o sofrimento em satisfação, porque veem que ele está fecundando outras pessoas. E é esta beleza da maternidade que as mulheres possuem, no mistério de serem aquelas pelas quais a coroa da vida pode chegar ao mundo. Aquelas que ainda mais profundamente do que os homens sofrem e não medem o sofrimento para que os seres amados cresçam. O símbolo da mulher como aquela que tem a coroa da vida é perfeito para simbolizarmos o que Antênio fala a respeito. Todas as mães sofrem a vida inteira, e quando vem o filho prosperando ou em uma condição de equilíbrio,
nunca se lembram do que sofreram, nunca reclamam o que passaram. Quando veio um drogado como filho, que amargou toda a sua juventude e estragou todos os sonhos que a mãe ou o pai tem para aquele ser querido, começar a lutar contra a droga e ainda assim não conseguir vencê-la plenamente. Qualquer gesto, qualquer passo, qualquer centímetro que aquele ser problemático dê na direção da melhora é uma grande vitória no coração da mãe e no coração do pai. E pode ser que algum filho pego no erro, flagrado no crime, ao receber a visita do seu pai, tenha algum tipo de reação. Isso aí, fazer o quê, né? A cadeia é pra gente, não é pra cachorro, né? Se mantenha firmão ali, diante do companheiro, do pai que lhe deu a vida. Mas é praticamente impossível, e dizem os espíritos isso, que esse mesmo malfeitor se mantenha assim na presença da sua mãe. Quando chega a mãe para vê-lo, nesse momento ele sente o que é coroa da vida. Essa é uma das coisas mais lindas que a gente aprende no universo. Um dia, os homens saberão também viver de uma forma semelhante. Mas no nível evolutivo em que hoje nós nos encontramos, com algumas exceções, ainda é a mulher quem detém esse privilégio. Nós temos visto, porque temos 130 famílias nesta casa, atendidas todos os meses e visitadas, nós temos visto homens que fazem filhos e abandonam as mulheres grávidas. Muitos. Mas dentre as famílias que nós assistimos nesta casa, nós não temos nenhuma em que a mulher engravidou e largou o filho ou a filha ou a prole e foi embora, deixando-o com o pai. Para que vocês entendam o que significa esse governo da vida. Uma vez nós tivemos uma família em que a mãe deu à luz a 4 na mesma gravidez. O homem que foi o seu companheiro, quando os primeiros exames foram feitos e constataram que havia 4 filhos naquela barriga, a primeira coisa que ele fez foi fugir e sumiu no mundo. Pois esta moça, que não era maior do que a Cícera, e era mais magra do que a Cícera, deu à luz aos 4. Nós não estávamos em sua vida nesse período, nem ela estava na nossa, quando os filhos nasceram. Foi motivo, inclusive, de reportagem na televisão, nos jornais. Enquanto isso era notícia, ela recebeu muitas coisas, muita doação. Mas um mês depois, ninguém mais se lembrava dela.
Com 3 meses das crianças saudáveis, uma das empresas que vende, que produz leite infantil, leite para bebê, que disse que garantiria a ela o primeiro ano de fornecimento de leite para os filhos, com 3 meses, suspendeu a doação de leite. E ela, que tinha que trabalhar, porque não tinha marido, precisava morar com a mãe, não tinha como trabalhar, quando 4 filhos precisam comer, sujam roupa, precisam de amamentação, precisam de cuidados constantes. 4 homens. Uma mulher foi engravidada por um homem, deu à luz a 4 homens, e foi nessa época, quando ninguém mais queria saber dela, que nós tivemos a satisfação de conhecê-la, e que ela chegou aqui a esta casa. E que modestamente essa instituição pôde ajudá-la. E ela criou os 4 filhos. E recebeu o auxílio da nossa instituição por outros 12, 13, 15 anos. Na última festa de Natal em que eles compareceram, pareciam 4 Gullivers diante da anãzinha. 4 homens do tamanho da porta, que estavam estudando, que tinham conseguido o apoio de outros lugares para fazerem cursos. Ela conseguiu, com o apoio da mãe, que cuidava dos filhos pequenos, um emprego como cozinheira em uma creche. Ali ela trazia comida também para os seus filhos. Ninguém sabe quem foi o covarde que a engravidou. Mas nós nunca esquecemos da figura dessa moça. Uma pequenina formiguinha capaz de criar 4 elefantes. Não na gordura, mas no tamanho. Isto é ter a coroa da vida. Sofrer por amar e fazer o amor frutificar em bênçãos. Algo que a sociedade, infelizmente, tem menosprezado, no ridicularizar a tarefa das mulheres, no tentar sexualizar todas as coisas que envolvem o relacionamento afetivo, no transformar mulheres em frutas, na referência grotesca a serem apenas objetos de devoração, de consumo pelo apetite dos machos. Isto parece um plano, porque nada é pior para uma sociedade corrupta do que uma mãe que cumpre o seu dever. Nada é pior para esses bandidos que vivem querendo encontrar prostitutas em cada esquina do que se defrontarem com uma mulher que amamenta o filho, ao invés de oferecer o seu seio a uma revista para ganhar dinheiro com ele. Essa é a virtude que ainda subsiste e que os que pensam que comandam as coisas do mundo tentam diminuí-la, aniquilá-la, para que a própria mulher não se respeite e se pense apenas um pedaço de carne que anda. A coroa da vida depende disto, do entendimento e dessa coragem. Não é complicado.
E não é só da mulher a possibilidade. A possibilidade é de quem quiser, de quem desejar, de quem entender que é possível e fazê-lo todo dia um pouquinho. Tá bem? A Cícera tinha levantado a mão também, Vanderlei. Vamos deixar ela perguntar antes da gente pegar as perguntas. A minha pergunta ficou tão simples depois de tudo isso. Eu queria saber se a gente vê pessoas de idade começar, por exemplo, uma faculdade difícil, por exemplo, física, matemática. Eu ia perguntar, será que essas pessoas estão se preparando para o futuro, para uma reencarnação? Eu costumo dizer que o conhecimento não ocupa espaço. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase muito comum. E que todas as vezes que a gente tem a mente em ação, nós estamos honrando o privilégio de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é que disse que existe data para que você se condene a não mais conhecer, aprender ou fazer alguma coisa? Eu me recordo, por exemplo, do meu avô que quando fez 70 anos, eu sempre falo isso aqui, 70 anos ele já começou a dizer, não, ano que vem eu não estou mais aqui. Não, 70 anos, agora já estou perto do fim. E aí ele fez 71 e não morreu, 72 e não morreu, 74 e não morreu. Quando chegou no 75, eu falei, olha, para de falar que se você, no próximo ano, porque de Nostradamus você não tem nada, já deu para perceber. Ele começou a falar isso com 70. Ele desencarnou com 94. Se com 70 ele tivesse se matriculado numa faculdade de medicina e feito 6 anos de medicina e ter aí mais 3 anos de residência, são 9. Ele que se formasse com 80 anos em medicina, ele ainda poderia clinicar 14 anos, até que chegasse a hora de ir embora. 14 anos. Ou seja, nós estamos na vida, queridas irmãs, queridos irmãos, não é para nos preparar para outra vida. Nós estamos na vida para ser úteis hoje, agora. E quando nós delimitamos períodos de tempo, então já não vai dar mais, nós estamos jogando no lixo aquele alimento que ainda não venceu, e depois a gente vai dizer, ai que fome que eu estou, mas você acabou de jogar fora algo que estava valendo, algo que não havia sido vencido ainda, e você não quis utilizar. Como é que pode reclamar depois de fome? Por isso é que a nossa tarefa no mundo é fazer o bem no limite das nossas forças, fazer o que deve ser feito, cumprir no bem a nossa tarefa. Porque enquanto estamos aqui, não importa qual a idade que nós tenhamos, ser útil é cumprir a nossa missão. É preciso fazer o bem no limite das forças. Com 5, 10, 15, 50, 80 ou 100 anos, nós ainda não estamos dispensados disto. Agora, é claro que você pode fazer o bem fazendo uma escola, fazendo um curso, fazendo uma atividade profissionalizante, ajudando pessoas, sendo dama de companhia, né? Há uma série de coisas que você pode fazer dentro da sua esfera de condições físicas, condições intelectuais, que te ajudará a ser útil. Ninguém está querendo dizer aqui que o velhinho de 95 anos agora ele vai ser trapezista, não é? Trapezista, no circo, porque ele quer ser útil. Porque com essa idade, fisicamente falando, talvez ele não consiga segurar o seu peso no trapézio. Mas ele pode ser palhaço.
Ele pode se pintar, ele pode fazer micagem, ele pode fazer graça para as crianças, ele pode encantar a mocidade. Isso ele pode. Ele não está proibido de trabalhar no circo. Ele só precisa trabalhar naquilo que ele consiga fazer bem feito. E essa é uma das questões que a vida nos oferece. Enquanto você está aqui, aprenda. Aprenda. Eu tenho um amigo, trabalhei com ele, nós tivemos escritório juntos. Esse rapaz sempre foi assim, arrojado. Não tinha dinheiro, saiu de casa, foi trabalhar fora, foi viver as custas do seu esforço. Ele já tinha feito de tudo. E ele fazia de tudo para aprender. Formou-se em direito, mas tinha feito curso. Ele tinha sido bancário, tinha se aposentado do banco, foi fazer faculdade de direito, foi advogar. Ao mesmo tempo ele fez, enquanto era bancário, curso de alfaiate. Ele fazia as próprias camisas, ele costurava para as pessoas amigas, ele descobriu como fazer camisa com punho, colarinho, botões, aquelas coisas de alfaiate. Quando ele terminou tudo isso, estava advogando e resolveu fazer curso de jardinagem, foi aprender como funciona a plantação, como que é a época do plantio, do corte, da poda, como fazer enxerto. Foi aprender. Então quer dizer que na próxima vida ele vai ser pomicultor, agricultor? Não importa o que ele vai ser. Cada vez que você aprende uma coisa, você descobre um mistério que existe naquilo. E se você aprender com aquilo, você utiliza aquilo no relacionamento da sua vida, no entendimento das outras pessoas. Você passa a ver as coisas por uma outra ótica. Mesmo que aquilo não seja a sua tarefa principal, você ganha sabedoria. E isso é uma coisa muito importante para formar o espírito. Nós temos a ideia de que você tem que ter uma profissão para ganhar dinheiro, para se sustentar e sustentar a sua família. Não é essa a ideia do universo. Não. É claro que você tem deveres com aquelas pessoas, mas você tem que aprender sempre. Não é porque você já tem uma profissão e ela já te basta que é suficiente. Como nós falamos a outra semana, tem letra feia? Vá fazer um curso para ter letra melhor. Existem pessoas que desafinam até quando batem palma. Aí tem umas que vêm aqui no bezerro, na hora de cantar o Quero Servir é uma desgraça. Ó Jesus, que bom ter te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. Quer dizer, ela não canta, ela pensa que canta, mas ela declama numa mesma linha, sem mudar o tom. Eu cantei com tanta fé naquele dia, meu Deus do céu. Não, é que nenhum dos obsessores te aguentou, eles foram embora, por isso que você melhorou. Os obsessores fugiram, eles não aguentam. Quando você começa a cantar, eles fazem assim, pelo amor de Deus, cala a boca, infeliz. Então, vai aprender o que é entonar, o que são tons. Começa vai fazendo exercício, vai aprender a entender essas escalas, como você entende as cores. Já pensou um arco-íris todo cinza? Um arco-íris cinza. Nossa, que arco-íris maravilhoso. O que é cinza puro? Não é um arco-íris. Para ser um arco-íris precisa ter todas as cores. Para ser uma melodia precisa ter todos os tons. Tons que se sobrepõem, que criam um fraseado. Não dá para fazer um cântico em que só exista uma nota, como não é possível um arco-íris onde só existe uma cor. Para entender isso, você precisa treinar. Que você seja desafinado no começo, ótimo. Quando você não sabe, a gente erra muito. Mas que você vá para o cemitério desafinando, depois de tantos anos, imaginando que canta, poxa, você perdeu uma boa oportunidade.
de aprender alguma coisa. Por isso, Cícera, é que o nosso compromisso é com ser útil. Como fazer da nossa vida algo positivo, construtivo. Não só em termos religiosos, não. Nós somos úteis em todas as áreas. Somos úteis em casa, na relação familiar, somos úteis no relacionamento com as pessoas a quem podemos servir, somos úteis no trabalho, fazendo além do que esperam que nós façamos, não somente pelo dinheiro que a gente ganha. Então, isso é algo que a gente aproveita. E então, a gente cresce e a gente amadurece, se torna mais sábio. Certo? Agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. A Carolina Menezes de Varginha, em Minas, pergunta: como se dá o ajuste do perispírito de um espírito missionário como Alcione, que vem de Sírios, ao ambiente pesado e grosseiro do planeta Terra? Tenho essa mesma dúvida em relação à encarnação de Jesus e Maria. Bem, nós aprendemos no Livro dos Espíritos e nas obras básicas que os espíritos vivem nos mundos de acordo com as leis daqueles mundos. Se são espíritos que vêm de mundos superiores, precisam despir-se do perispírito sublime e tomar da atmosfera e da matéria que vige no mundo para onde eles vão, a estrutura que vai cobrir o seu espírito, naquilo que nós chamamos de perispírito. Portanto, ele terá que vestir-se com aquele tipo de padrão, que é o que a Alcione vem fazer nesta afinização que leva 10 anos, baixando as vibrações lentamente. E também vemos isto em 2 obras de André Luiz, Carolina, que você deverá achar muito interessantes. Uma delas é Os Mensageiros. Estamos tratando disso no Espírito da Letra, o programa de TV que passa na TV Jornal, passa na TV Alvorada Espírita, passa na TV SEI, na TV Mundo Maior, o Espírito da Letra que analisa a obra de André Luiz. Já fizemos análise de todos os 52 capítulos do livro Nosso Lar e estamos fazendo agora do livro Os Mensageiros. Ali você vai ver que quando o espírito André Luiz, juntamente com Vicente e com Aniceto, o instrutor, saem da cidade Nosso Lar e vão para a direção da Terra, onde vão passar uma semana, eles vêm caminhando e lentamente eles vão se tornando mais densos, o ambiente vai ficando mais pesado e eles têm que se adensar igualmente para chegarem a essa mesma situação no padrão vibratório para onde eles estão indo. Uma mesma estrutura de atividades assim adaptativas, você vê descrita no livro Libertação, quando o instrutor vem com André Luiz para ajudar no desempenho da libertação de Margarida, e eles passam por zonas bastante trevosas, e em determinado momento eles têm que parar e começar a inalar, respirar a atmosfera densa. Essa atmosfera densa os densifica perispiritualmente, eles se tornam mais pesados, eles não podem mais voar, eles têm que caminhar até chegar nos lugares onde eles precisam ir. Assim também acontece, falando de mundo a mundo, quando espíritos mais elevados têm que vir a mundos mais inferiores. Eles precisarão vestir-se com a matéria disponível naquele mundo para onde estão indo, tá bem? E isso também aconteceu com o processo de tomada de corpo físico de espíritos como Jesus, como Maria e muitos outros, como Francisco de Assis, etc. Tá bom? Muito obrigado, viu? Carolina Menezes e toda a sua família que está nos assistindo lá de Varginha. Alguma outra pergunta? A Sorelle do Rio de Janeiro. Uma filha da amiga de minha mãe, criada nos valores da ostentação e da vaidade, por sua falecida mãe, sempre foi ajudada pela minha mãe. E agora, após a partida de minha mãe, eu continuei a ajudá-la, apesar de saber que ela continua a cometer os mesmos erros de ordem moral. Ela é uma batalhadora, apesar da irresponsabilidade consigo mesma. Como ajudá-la, se ela só pede ajuda material? É muito fácil ajudar materialmente, mas o que fazer para que ela realmente seja auxiliada? Sorelle, auxiliar não significa dar coisas.
Há uma frase em um dos livros que Humberto de Campos escreveu através de Chico Xavier, que representa bem isso. A frase é assim: muitas vezes, para bem ajudar, é necessário retirar as escoras. Se você procurar, vai encontrar este conto que Humberto de Campos nos relata com o título de A Proteção de Santo Antônio. A Proteção de Santo Antônio se encontra, se não me engano, no livro Luz Acima, ou... deixa eu me lembrar, Luz Acima ou Cartas e Crônicas, não tenho certeza. Deixa eu ver se no índice do livro Luz Acima nós temos Proteção de Santo Antônio. Está carregando, está carregando. Está aqui, isso mesmo, Luz Acima, página 66. Neste Luz Acima, que é o título do livro, na página 66, capítulo 26, Proteção de Santo Antônio. Ali você vai encontrar, Sorelli, uma orientação a respeito disso. Santo Antônio vem à Terra para ver uma família italiana que vivia pedindo ajuda dele. E ele tinha lá um mentor que ficava tomando conta da propriedade, da família. E então, todos os dias, conta-nos o venerando amigo Antônio de Pádua, que onde ele trabalhava, lá no domicílio celeste, continuamente recebia preces de uma pequena família dos montes italianos. Todos os dias ele era chamado a prestar socorros e elevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. Ele gostava de ver, ele se sentia emocionado com tantas pessoas pedindo por ele. Admirável ajudante, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando registros dos pedidos procedentes daquele grupinho de pessoas que vivia nos Alpes italianos, nos montes italianos. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Qualquer coisa lembrava o nome do santo. Nas enxaquecas do dono da casa, nos sonhos das filhas que queriam se casar, nos desatinos do moço, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. De trimestre em trimestre elas variavam, repetindo-se, porém, no tempo. A cada trimestre era sempre a mesma petição nos anos sucessivos. Assim, é que ele havia determinado aos seus colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações: dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. A cada trimestre, os caras pediam, e ele já tinha lá na sua agenda a atenção em fornecer essas bênçãos. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou, surpreso, que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. Nenhum. O protetor generoso pensou, apreensivo, e como a devoção a ele continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, resolveu ir visitá-los na terra pessoalmente para ver o que estava acontecendo. Mandou avisar que ele iria e desceu no dia marcado para as verificações diretas. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual de Santo Antônio, veio esperar Santo Antônio na porta da casinha, onde moravam os camponeses. O iluminado santo solicitou de Celestino notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve, santo, sabereis de tudo. Com efeito, daí a momentos, entraram em pequeno recinto rural,
uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro que estava ruindo, fingindo como se fosse um estábulo onde uma vaca remoía sua última refeição. Entraram na sala, em trajes domingueiros, vindo da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, 2 moças casadoiras e 2 crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua figura era guardada carinhosamente por todos. Havia uma foto, um desenho, uma estátua de Santo Antônio que todo mundo tinha muito respeito. As impressões verbais estavam sempre intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho: graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços no grupo. E foi informado então que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem rodeios, dizendo: o pessoal gira em torno de uma vaca, que eu torno participante das suas bênçãos, Santo Antônio. Como assim? Perguntou o santo. Bom, o pai que se diz doente angaria capim para alimentá-la. As jovens tiram leite 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia próximo de um rebanho e é obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média por dia e um bezerro por ano. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, Bolinha vive abatida entre as cercas do curral. Sabendo nós quanto amor você, santo, consagra a esta granja, repartimos com a pobre vaquinha as dádivas incessantes que você envia para todos os que moram aqui. A gente dá um pouco para a vaca, porque a vaca é o ponto principal da vida, do equilíbrio da família. Desse modo, nós garantimos a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção leiteira da vaca cair, o que vai acontecer com os nossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se pensativo para o estábulo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior da casa. Na palestra íntima, animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio, Santo Antônio rogará por nós. E de permeio, no meio da conversa, sobravam as queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a se retirar e acrescentou: bom, Celestino, vamos ajudar de verdade esta família tão infeliz. Então Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para alto, de onde se contemplava enorme precipício. Lá do alto, o santo ajudou-a a cair lá para baixo na rampa e espatifar-se. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Diante do colaborador assombrado, o santo explicou: muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação de geral de serviço, e com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Pergunta Humberto de Campos no final da crônica.
Para você, Sorelli, então, quem sabe um lembrete, na maneira pelo qual você pode ajudar essa pessoa a que desperte. E que de forma alguma será falta de caridade, porque caridade não é dar as coisas para os outros. Caridade é entender os outros e ajudá-los a crescerem naquilo que é necessário crescer. Portanto, não tenha dúvida a respeito de que os benefícios que a dor produz são sempre muito maiores do que os malefícios decorrentes dessa mesma dor. Só que ninguém gosta de passar por ela, sobretudo quem está tão acostumado à proteção de Santo Antônio e quem sabe a proteção da Santa Sorelli, não é? Aliás, Sorelli deve ser alguma coisa ligada com a palavra soror, não é? De irmã, não é? Sorello em italiano é irmão, não é? Sorelli, talvez você esteja envolvida pela proteção do Santo Antônio e talvez também possa, quem sabe, dar uma, sem matar a vaca, mas deixa a moça aprender a enfrentar as dificuldades, tá certo? Bem, alguma outra pergunta? Então, as perguntas terminaram no horário adequado, porque nós também estamos no fim do nosso encontro de hoje. Semana que vem nós voltamos à pergunta número 267, agora na pergunta B, falando ainda sobre a escolha que fazemos das nossas provas no futuro. E assim, nós agradecemos a participação de vocês que aqui presentes vieram cooperar com a vibração, com a dúvida, com a opinião, e a sua que está nos assistindo, para que também com a sua participação nós ampliemos essa família de irmãs e irmãos que querem o aprendizado, querem o conhecimento, querem tornar o mundo melhor a partir da nossa transformação interior. Portanto, agora nós vamos fechar os olhos para que a prece encerre o encontro desta noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós aprendemos, pelo esforço de tantos espíritos que se empenharam em construir na mente dos homens o entendimento das leis da alma. Que a nossa presença aqui hoje e o nosso empenho em abrir a mente para compreender os princípios da vida invisível sejam capazes de produzir frutos doces na nossa transformação, na renovação do que somos. Envolve, Senhor, cada trabalhador que aqui está, cada interessado na melhoria de si mesmo e cada um que nesse instante ora conosco através da TV Alvorada Espírita. Oração que se une para levar à terra a esperança, para vibrar pela paz da humanidade, para pedir pela lucidez dos homens que dirigem os povos, dos que têm poderes e que poderiam salvar tantos milhões de seres. Abençoa, Senhor, cada uma destas criaturas que são alavancas do progresso, ainda que muitas vezes se permitam ser apenas arma de destruição. Que a nossa prece possa envolver as vítimas e os algozes, para fortalecer as primeiras e iluminar a consciência dos segundos, de forma que, sem envenenar um contra o outro, sem desejar o mal de ninguém, nós possamos construir com a nossa vibração, com a nossa palavra, com a nossa atitude, fazendo com que o bem prevaleça sobre todas as outras tendências. Obrigado pelos espíritos amigos que nos envolvem mais uma noite, para que os ensinamentos fiquem gravados no nosso ser. E que assim
nós possamos te ajudar de alguma maneira, pelo menos não te atrapalhando. Por isso, Jesus, a nossa felicidade é exprimida através da oração silenciosa de Pai Nosso que deixamos aos teus pés. Pai Nosso,